Bom, pessoal, vamos lá então, sem enrolar, perder muito tempo, né? Diante da situação que a gente está passando aí esses dias, né? Pós-eleição, a gente está correspondendo ao pedido da faculdade, né? Para que a gente pudesse fazer aula presencial, não haveria como, até porque nós temos alguns colegas aí que não estão na cidade, né? E não haveria como chegarem a tempo. Ontem nós não fomos informados disso, né? Essa resolução ela foi feita ontem à tarde. Ontem nós pudemos ter aula presencial, mas hoje a gente vai optar, né, segundo o que o próprio Sescard pediu, para que a gente fizesse aqui uma aula nesse modelo, né, no modelo online. Então a gente usa a plataforma do Meet, tá? Eu não gosto de usar outras plataformas, até porque a plataforma do Teams é uma plataforma muito instável, muito pesada, e para mim, particularmente, ela sempre deu problema, né? Ela sempre acabou caindo, muita falha de conexão e áudio. Então a gente vai fazer aqui pelo Meet, é uma plataforma mais leve, mais rápida. Não é uma aula a ser gravada, ok? Então o pessoal fala assim, vamos gravar, vamos gravar. Não, não dá para gravar porque é uma aula presencial, entre aspas, né? Ou seja, é um horário ao vivo de aula, com quem está na aula, está na aula. Quem não está na aula, a aula gravada não existe, né? Porque afinal de contas não é um curso EAD, é um curso presencial. Então por isso que a aula está aqui ao vivo. Se vocês estão na aula também já é o problema de vocês, né? A questão é que a gente está aqui, eu pelo menos estou aqui ao vivo com vocês, né? Aula em casa, vocês sabem, né? Então em casa a gente tem cachorro, criança, tem gato, tem papagaio, tem periquito, tem de tudo, né? Então a gente sempre pede para vocês aí que às vezes pode acontecer alguma paralisação aqui no andamento da aula, tá? Mas nada que supere uma internet, né? Que a gente consiga voltar e dar sequência, tá bom, gente? Eu vou compartilhar com vocês a aula de hoje. Para início da aula de hoje, a gente tem algumas informações praticamente muito semelhantes às informações que nós trocamos na aula de ontem, né? Ontem nós tivemos na aula presencial a passagem para vocês de alguns calendários, né? Minto, na verdade, um calendário com algumas datas, né? Então, ontem à tarde nós discutimos sobre isso, resolvemos as datas, pedi para que vocês pudessem estar compartilhando, né, no grupo da turma, aquele calendário lá, então, para a gente seguir até o final do ano, e agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, seguindo aí um modelo de calendário para a matéria de anatomia bucomaxila, né, até o final do semestre, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, né? Então, um minutinho, e aí vocês já podem fazer aí, no caso, né, eu não sei, programação de vocês, não sei como é que vocês estão aí quanto à aula, né? De repente, alguns aí estão possibilidade de gravar, fiquem à vontade, tirar foto, às vezes está assistindo a aula com o celular, né? Então tem que dar print de tela. Então, por gentileza, né, cada um aí se programa. O assunto de hoje é o sistema vascular, tá? Nós temos dois temas para encerrar essa matéria. Não são, assim, temas muito simples demais, mas são temas fundamentais e importantes aí para a formação de vocês, tá? Então, vamos passar esse calendário para vocês aí. Um minutinho para a gente poder aqui compartilhar com vocês. Turururu, não é essa tela que eu quero compartilhar. Ok. Muito bem, só me confirme, né? Porque aqui a gente fica meio isolado. Eu pareço às vezes um esquizofrênico, né? Conversando sozinho com a tela do computador. Só me dá um ok no áudio aí para saber se está tudo certinho. Tá tudo ok, professor. Perfeito, obrigado, Luiz. Então, gente, projetando para vocês aí a finalização do semestre, tá? Então, nós temos aí um slide. Peço que esse slide vocês tenham ele com muito cuidado, tá? Com relação às datas. Como eu mencionei até na anatomia de ontem, eu trabalho muito com calendário, gente, então, assim, a minha vida é feita de horários, durante o horário que eu acordo das 6:30 da manhã, a 1 hora da manhã, a hora que eu estou indo dormir, então, assim, os dias são muito programados e quando acontece essa coisa de ficar em casa, chega até a ser um pouco estranho, né, porque daí eu estou em casa e aí a bicharada e os filhos acham que a gente está de folga, né, na verdade a gente está aqui trabalhando, então por isso que eu falei para vocês que essa pequena mudança nessa adaptação da questão de estarmos em EAD pode acontecer uma ou outra interferência, eu só peço que vocês tenham aí um pouco de paciência caso isso aconteça, tá? Esse calendário é importante porque a aula de hoje é sistema vascular, tá? Na próxima terça-feira será dia 8 de novembro, tá? Deixa eu só adicionar aqui quem está pitando, né? Então, vamos receber o pessoal aí, tá?
Então, essa aula de hoje é sobre vasos sanguíneos da região de cabeça, né? Importantíssimo. No dia 8 de novembro, na próxima terça-feira, nós não teremos aula, tá? Então, eu vou deixar aqui, coloquei no calendário como um dia para estudo. Então, se caso à tarde, na próxima terça-feira, vocês estiverem em Ponta Grossa, quiserem até o laboratório, estudar a parte de ossos, né, para fazer a prova prática daqui a 2 semanas, fiquem à vontade para agendar, tá? Então, está liberado para isso. Na próxima terça, então, dia 8. Outra situação também, né, em virtude dessas paralisações, na próxima semana, eu estarei indo para Santa Catarina, e pelo que eu estava vendo aqui hoje na televisão e na internet, não sei se eu vou conseguir chegar em Santa Catarina, né, porque há muita paralisação nas estradas, não sei até quando isso vai acontecer, então aqui pode haver uma certa mudança, ok? Já quero deixar um alerta para vocês, caso eu não consiga, né, dar esse meu trabalho, né, esses cursos que eu vou dar em Santa Catarina na próxima semana, a gente terá aula normalmente, tá? Mas eu aviso aí até o final de semana, Luiz ou a Ana ou qualquer outro colega da turma aí que eu tenha um acesso rápido aqui no WhatsApp, eu aviso vocês, se vocês aí, por gentileza, fiquem preparados, né? Se a gente vai ter ou não vai ter aula, a princípio não, tá? Então, dia 8, né, tá aí no calendário, não estarei aqui em Ponta Grossa mesmo, mas, como a gente está vivendo uma instabilidade no país, né, então tudo pode acontecer até essa data, tá? Dia 15 de novembro ainda é feriado, então, de fato, não haverá aula mesmo, né? Então, feriado, terça-feira daqui a 2 semanas. Dia 22 de novembro nós temos a OAT, que é a nossa avaliação prática de 15 pontos. Essa avaliação prática será lá na parte de ossos, que é a osteologia, aqueles acidentes anatômicos que nós tratamos já há 2 meses. Então ela vai valer 15 pontos. Você já tem aí todas as aulas, né? Enfim, já providenciaram seus materiais ou não, mas cada um sabe como, né, organiza isso aí. No dia 29 nós temos aula, tá? Então 29 de novembro a aula será sobre sistema nervoso. Tá? Então, é o último assunto aí da parte de cabeça para vocês, né, que é a anatomia da neuroanatomia agora, né, também é uma matéria legal e importante, tá? Então, no dia 29 é aula normal, já não teremos mais práticas, né? No dia 6 de dezembro, nós temos a VA2 dessa matéria, a VA2 dessa matéria ela vale 45 pontos, o assunto é o vascular e o nervoso, ou seja, né, matéria de hoje e do dia 29, tá? Então, uma prova, um valor bem alto, né, consideravelmente alto. E aí, caso haja necessidade, dia 20 de dezembro, nós temos um exame, né, que é a verificação final para quem precisa, tá? Então, tá aí o calendário, dá uma olhadinha, se ficar alguma dúvida ou se eu esqueci de alguma coisa, peço aí que vocês possam, né, perguntar, liga o áudio, manda no chat, enfim, a gente pode depois estar trocando uma ideia a respeito das datas. Acredito eu que não tenha muito o que mudar, né, mas, em todo caso, as datas das avaliações, elas são fixas, né, isso não tem como a gente mudar, mas o restante aqui a gente pode, de repente, se for o caso, acertar alguma coisa para vocês. Se ficar alguma dúvida, então, por gentileza, perguntem. Vamos dar início à aula de hoje, tá aí a projeção para vocês, né, então agora nós vamos falar um pouquinho das estruturas vasculares de cabeça, principalmente, né, que é o que mais interessa para o trabalho odontológico. Essa é uma imagem interessante, né, do livro de Anatomia de Cabeça e Pescoço, que é o livro de Anatomia de Buco Maxila, do Verben, né, então esses detalhes que vocês percebem nas imagens são partes das quais nós até já conversamos um pouquinho, e era a parte muscular, né. Aliás, professor, oi, diga lá. Não dá para ver a imagem, Não pelo tá menos dando... para mim não. Então, peraí. Deixa eu ver o que tá. Vamos ver se a tela não tá compartilhada. Só um minutinho. Diga lá se tá tudo certo. Eu espero. Aí, agora para ter apresentando. Apareceu? Apareceu. Beleza. Então, legal. Vamos dar sequência aqui, então. A questão do sistema vascular, que a gente já comentou, né, um pouquinho sobre vasos sanguíneos, assim, lá no sistema circulatório. Aqui agora a gente vai dar nome, né, às estruturas de face, boca, língua, né, olhos, nariz. Então é importante vocês ficarem atentos. Então nós não vamos tratar assim tanto sobre a questão do vaso sanguíneo em si, mas sim mais da questão da nomenclatura, né? Quem são esses vasos, por onde eles passam,
a importância deles, né, como reconhecer a posição deles, até porque vocês precisam trabalhar com produtos anestésicos, né, vão trabalhar com funções cirúrgicas, então isso envolve um estudo mais aprimorado. Então lembrem que a anatomia aqui ela é bem o início de tudo, né, a base, e à medida que vocês forem avançando no curso, as coisas vão se tornando mais específicas, tá? Sobre o trabalho da semana passada, né, então acho que está bem tranquilo, né, então a nota praticamente foi integral para todos, né, então foi bem legal, vocês participaram, gostei dos resultados, né, das peças, então ficou uma coisa assim foi muito interessante de verdade, né, então fico feliz pela participação de vocês, tá, então a nota é a nota 10 pontos, né, prometidos para todos que participaram, tiveram envolvimento, cada um sabe como se envolveu no trabalho, então quem se envolveu mais, parabéns, quem se envolveu menos, pegou o bonde, né, então acabou também ganhando essa nota, tá, então a gente tem aí 10 pontos para vocês, essa nota já vai ser lançada no sistema, assim que possível, tá, e aí a gente dá sequência agora aqui à parte dos vasos sanguíneos. Então nós temos um texto que fala sobre a nobreza do cérebro, né, então o cérebro é um órgão vital, nós temos células altamente especializadas, então claro que o sistema nervoso da cabeça humana, que é o ponto de controle do nosso corpo, exige sangue. E esse sangue tem que chegar de forma adequada, mas que coisa, gente, o pessoal podia entrar no horário da aula, né? Fica esse entra e sai aí, vai ser foda. Toda hora o pessoal tenta segurar essa conexão de internet aí, tá? Para não ficar saindo, entrando toda hora, por favor. Olha só, a questão do sistema nervoso, então, exige um suprimento adequado, tá? Suprimento adequado, claro, açúcar e oxigênio. Então, nós precisamos de, em média, 1,5 litro de sangue na cabeça. Nossa cabeça humana, ela é pesada, né? Então, ela pesa de 5 a 6 quilos. Só de sangue aí levam quase 2 litros, né? 1,5 litro em média. E, claro, se houver obstrução ou queda do fluxo, isso acaba levando a algumas complicações. Em termos de sistema nervoso, a ausência de sangue pode levar aí a disfunção de algumas células nervosas, pode acarretar paralisia, pode causar algumas lesões motoras, né? Então, são coisas muito sérias em relação a este funcionamento, tá? E a parada total, ela, se acontecer, ela não pode ser superior aí a 7, 8 minutos, porque pode levar o indivíduo a uma perda de consciência mais grave, a situações como choques, paradas e até mesmo o próprio risco de vida, tá? Então, por isso que é importante essa introdução, porque por essa introdução, gente, só um minuto que eu escutei alguma coisa pitando aqui, acho que não, tá? Então, só por essa informação a gente já consegue entender aqui na introdução a importância do fluxo de sangue na cabeça, tá? Então vamos começar a dividir os sistemas. Eu queria dar uma sugestão, eu sei que vocês estão em casa, puta merda, não sei onde é que vocês estão também, estão no banheiro, estão na rua, mas enfim, se vocês tiverem aí condições de estarem com alguma coisa para anotar, assim, como disse para vocês, a minha experiência é outra, né? Eu venho de uma outra formação na qual a gente não ficava só olhando para uma tela, então a gente, né, ouvia e ia anotando alguma coisinha. É interessante você ter aí pelo menos alguma coisa para começar a anotar, porque daqui para frente nós vamos dividir muita coisa, então para você não ficar perdido, pondo no caderno, montando um esqueminha, por exemplo, né? Crânio, face e pescoço, nós temos 2 grandes sistemas de sangue. O primeiro deles chama-se carotídeo, né, que é uma artéria do pescoço, chamada artéria carótida, e o segundo, também uma artéria que passa pelo pescoço, chama-se vértebro basilar. Qual a diferença dessas artérias? A carótida, ela é anterior, então ela está na frente do nosso pescoço, né? É um fluxo bem forte, então se você apertar teu pescoço, você sente essa artéria, impossível não sentir a pressão dela, né? Essa artéria, ela é bilateral, né? Então ela está em ambos os lados. Já a vértebro basilar, ela passa na região dorsal, posterior do pescoço. Se você tocar o seu pescoço, você já não vai sentir essa mesma intensidade, né, esse pulso arterial, porque essa artéria ela passa no meio das vértebras cervicais. Então ela já não é tão palpável, já não tem assim muito uma característica de toque sobre ela, por isso é um sistema um pouco mais desconhecido. O principal sistema é o carotídeo. Tá? Então, as artérias carótidas levam mais de 90% do sangue para a cabeça. Tá? E o vértebro basilar já é um pouquinho menor, né? Então, já é um fluxo menos intenso, então ele já é mais posterior.
tanto que na maioria das pessoas ele acaba sendo desconhecido, né? O pessoal não conhece muito. E essa imagem que vocês estão vendo, espero que estejam vendo, é uma imagem das nossas feiras de anatomia humana, né? Nossas, eu digo assim, porque a gente é professor de anatomia, né? Então essa feira é a feira do Van Hogen, um alemão, né? Então ele pegou uma cabeça, fez uma dissecação, e essa imagem é uma imagem real, tá? É uma cabeça humana, foi uma foto que nós retiramos aí dos eventos, então nós tiramos a foto, aí você consegue perceber que existe uma base ali para esta cabeça, ela está sendo suportada justamente pela artéria carótida, e aí no rosto, o que você está vendo é somente uma configuração de vasos sanguíneos, ou seja, uma imagem limpa de qualquer outro tecido na cabeça. Então não há nada nessa imagem que não seja vaso sanguíneo, e a gente se assusta pela quantidade de vasos, né? Tão assustador que a gente consegue ver aí a projeção de uma face humana. Você consegue ver as orelhas, o formato da cabeça, consegue ver o nariz, consegue ver o formato da boca e dos olhos. Então isso está muito claro, né? Não é só aquela pareidolia, né? Que é aquela sensação de olhar para as nuvens e ver bichinhos. Aqui não é isso, aqui é real mesmo. Então você está vendo uma imagem, a imagem contém 3 setas, a seta inferior mostra uma artéria da face chamada facial, a seta que está apontando na orelha mostra ali um dos pontos, né, onde a nossa artéria maxilar, ela projeta os seus ramos, tá? E lá na terceira flechinha superior, na região de cabeça, nós vemos um dos ramos da artéria temporal, aquele ali é o chamado ramo frontal, tá? Então, é interessante, porque para onde você olha ali, você vê vasos. Então, se a gente for pensar que tudo isso tem nome, a gente desiste dessa vida, né? Então tem muita informação, tem muita nomenclatura, a gente precisa conhecer um pouco dessas nomenclaturas principais, tá? Então o que a gente vai fazer aqui com vocês, a gente fala assim que é só a cereja do bolo, né? Então, na verdade, para você provar do bolo, você vai ter que ir um pouco além, né? Estudar um pouco mais e desenvolver a tua prática um pouco mais. Então, dentro dessas características, nós temos 3 sistemas. É claro que o sistema vertebral é o sistema mais importante, porque ele o sistema carotídeo é o sistema mais importante, porque ele é o sistema que vai, de fato, nutrir... Opa, peraí, vou abrir uma outra página. É um sistema que vai nutrir a nossa cabeça, num plano geral. Tá? Então, por isso que a gente precisa ficar bem focado no sistema carotídeo, e dentro do sistema carotídeo nós vamos começar agora a repartir as divisões. Tá? Então, fique só atento aí ao que a gente vai projetar para vocês. Então, antes de mais nada, vamos conversar sobre os vasos. Os vasos sanguíneos são formados por tubos, detalhe, músculo liso. Nós já conversamos com vocês sobre esses assuntos, então, só para confirmar isso. Os vasos sanguíneos, feitos de músculo liso, eles são involuntários, como nós aprendemos desse músculo, né? Então, nós não podemos interagir de forma direta sobre os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, num plano geral, olhando pela imagem, você vê como a rede é extremamente complexa, né? Parece aquelas redes de ação elétrica que a gente vê em muitos lugares por aí, né? Então, a quantidade de vasos do corpo humano é absurdamente grande, né? Se nós pudéssemos enfileirar os vasos sanguíneos, alguns autores dizem que nós daríamos 2, 3 voltas no planeta, então é uma coisa absurdamente grande. Nós temos vasos eferentes, chamados vasos que saem do coração, tá? Ou seja, que vão para os órgãos, e outros que voltam para o coração, tá? Então é óbvio que tudo isso é o circuito circulatório que você já conhece. O sistema é fechado, então nós temos os eferentes que mandam o sangue para fora do coração, e os aferentes que mandam de volta. Então, normalmente são as artérias, os vasos sanguíneos eferentes, né, que saem do coração para o corpo, e as veias trazem de volta para o coração para fazer o nosso circuito circulatório. Algumas informações sobre os vasos, né? Então, os vasos sanguíneos são formados por 3 camadas de tecido conjuntivo, tá? Então, vamos pegar aqui uma artéria. Então, você está olhando à esquerda, uma artéria, e uma artéria é feita de músculo. E como qualquer músculo, a própria artéria também precisa de sangue. Então, a gente chama de vaso do vaso. Isso não tem uma tradução literal no português. Então, nós dizemos que a túnica de fora dos vasos sanguíneos, a adventícia, é uma túnica que tem, claro, colágeno, né, fibras elásticas. Então, ela vai criar aí processos de constrição e dilatação. E a artéria, ela precisa receber sangue.
Então, ela não é só o sangue que passa por dentro dela, mas ela é músculo. Então, a artéria sendo músculo, ela precisa de nutrição. E a nutrição vem dela mesma. Então, a gente chama de vaso do vaso, ou seja, a parede de uma artéria, né, de uma veia, ela é músculo. E o sangue que passa ali dentro sai por um pequeno vasinho sanguíneo da própria artéria ou da própria veia. Então, nós chamamos de nervo do vaso ou vaso do vaso, ou no latim vasa vasorum, né? Ou seja, a nutrição da artéria é feita por ela mesma, pelo próprio fluxo de sangue que passa por ela. Então, nós temos fibras nervosas para poder fazer a dilatação, que é o aumento de volume de uma artéria, ou a constrição. As veias também apresentam isso, mas de uma forma assim menos vigorosa. Então, por isso que é importante a gente falar aqui um pouquinho sobre a vasoconstrição e a vasodilatação. Por quê? Porque para que esses eventos ocorram, é necessário alguns estímulos químicos, né? Então, nós temos ali o potássio, o ácido lático, o óxido nitroso, que praticamente, né, fazem com que a estimulação da dilatação ou da constrição de uma artéria aconteça. Então, na ausência destes fatores químicos, nós temos uma constrição ou uma dilatação da artéria, tá? Quando nós temos a presença de uma lesão na artéria, então quando você corta um vaso sanguíneo, nós temos um pequeno espasmo. Esse espasmo é justamente para que a artéria possa começar a criar um sistema de tampão, ou seja, bloquear o ponto do sangramento, e aí nós temos praticamente uma forma de evitar a hemorragia, né? Então, esse procedimento todo, ele é feito de forma involuntária. Então, a vasoconstrição é a diminuição do calibre de uma artéria, enquanto que a vasodilatação é o contrário, é o aumento do calibre, né? Por isso dilatar. Então, nós precisamos aqui na odontologia entender o seguinte: existem muitos procedimentos em que o dentista precisa usar anestésicos chamados de vasoconstritores. Então, essas substâncias, né, a fenopreína, a lidocaína, e mais a própria adrenalina, essas substâncias aplicadas ao produto anestésico, então elas já vêm, né, inseridas muitas vezes na própria ampola anestésica, elas são adicionadas justamente para que haja, né, uma contração dos vasos do músculo liso, até para que evite-se o aumento de um sangramento local. Tá? Então, o anestésico com vasoconstritor, ele tem essa aplicabilidade, né? Então, quando se usa um vasoconstritor, necessariamente nós estamos tentando impedir que haja um sangramento de grande volume. Por quê? Porque quando nós vamos cirurgicamente, nós, eu digo vocês, né, irão, quando vocês vão trabalhar na prática cirúrgica, claro, haverá invasão de tecido, né? Então, é um procedimento invasivo. E uma vez que há um procedimento invasivo, a resposta tecidual é o sangramento. Então, os anestésicos, com os vasoconstritores, eles diminuem o calibre do vasinho sanguíneo. Com essa diminuição, praticamente você não tem tanto sangramento. Como o paciente estará bloqueado, né, ou seja, ele não vai poder ter nenhuma reação, nem ele, nem involuntária, o sangramento no local será sempre mínimo. Então, onde isso tudo acontece, professor? Nessa túnica externa. Ela chama-se adventícia. Nós temos outras duas túnicas nos vasos sanguíneos, né? Então, no total são 3. A túnica externa, adventícia. A túnica do meio, né? Ela é mais grossa, ela é mais feita de músculos e praticamente é ela quem acaba gerando aí a resposta às pressões, tá? A terceira túnica é a túnica íntima, a gente chama de túnica endotelial, né? Aquela que está em contato direto com o sangue, então ela fica por dentro do tubo, na parte oca, certo? Ela é uma túnica muito lisa, para evitar justamente que, né, tanto material do sangue, como nutrientes, hormônios ou qualquer outra substância possam ficar presas dentro dos vasos. Então, esse tipo de túnica, ela serve justamente aí como uma forma de deixar a parte interna da artéria mais lisa, né, uma parte mais serosa dentro do vaso, para que o sangue possa fluir sem bloqueio e sem restrições. Nós temos ramificações, né? As ramificações das artérias, elas são descritas como ramos colaterais e ramos terminais. Como assim, professor? Nós pegamos uma artéria carótida,
né? Posso perguntar para vocês de onde está vindo essa artéria carótida, né? Da onde ela nasceu, da onde ela partiu. E também pergunto para você para onde ela irá. Então, na verdade, a gente tem todo um caminho das artérias, né? E elas sempre vão se dividindo, até formarem pequenos capilares. E depois nós temos que pensar o fluxo de retorno, né? Elas vão voltar, ou seja, elas vão se unir de pequenos capilares para vasos maiores, se transformando em veias. E isso é que cria o sistema circulatório. Então, quando a gente fala de ramificações significam, né, a questão da distribuição dos vasos, se eles são grandes, se eles são pequenos, e o local de destino deles. Se eu perguntar para vocês onde fica a artéria bucal, é com toda facilidade que vocês vão pelo menos se aproximar da região de boca, né, para poder localizar. Mesma coisa para uma artéria zigomática, para uma artéria facial, para uma artéria retiniana, uma artéria auricular, porque todas essas terminologias, elas são praticamente nomes, né, de pontos do corpo que vão facilitar a identificação e a localização. Então, para a gente falar um pouquinho sobre artérias e veias, nós temos alguns critérios para estabelecer diferenças. Então, você está vendo na imagem ali, né, à esquerda, como seria a representação de uma artéria com as 3 túnicas, e à direita uma veia. O que você nota, né? Que o calibre e a espessura dos vasos é diferente. Note como as veias têm uma parte oca maior, ou seja, a veia tem mais sangue dentro dela, mas se você somar, né, as 3 camadas em azul das veias, você nota que as veias são mais finas, enquanto que as artérias são muito mais calibrosas, tá? Então, é importante salientar isso por quê? Pela questão do volume de sangue e da pressão que esses vasos recebem, né? Então, a gente nota que as artérias trabalham muito mais. Então, as artérias acabam tendo uma pressão muito maior delas, por isso que as paredes arteriais, elas acabam sendo mais hipertrofiadas, né? Com maior volume de músculo. Já as veias, não. As veias têm uma complacência. O que é complacência? Complacência é o estado de deixar rolar, né? Ou seja, se tem sangue, ela dá uma dilatada. Se não tem, ela constringe pela própria falta de pressão dentro dela. Então, ela não é muito exigida na questão pressão. Então, se você for palpar uma veia no seu corpo aí, que você identifica, você nota que se você tocar na veia, não vai acontecer nada, ela não tem pressão sobre ela, então ela tem complacência, ou seja, ela vai afundar se você apertá-la. Diferente de uma artéria. Se você apertar uma artéria e fizer muita força, né, o bloqueio de sangue já vai ser visível, tanto que no teu toque você já sente o pulso da artéria, né? Então, por isso as artérias acabam tendo uma espessura diferente, que é o que esse slide aqui agora vai falar para vocês, né? Então, as artérias têm a túnica média mais espessa, que está ali num tom intermediário de azul, né? Um tom um pouco mais, não muito forte, mas um tom de azul mais evidente na imagem. Reparem que a túnica íntima, ela é praticamente igual, né? E olhem ali na imagem, né, a posição da túnica média, como ela é muito maior. Então, isso torna um trabalho de força muito maior para as artérias. Já a túnica mais externa, adventícia, ela é um pouco menor nas artérias, né? Então, a túnica adventícia significa o quê? Praticamente ali onde estão, né, as substâncias vasoconstritoras e vasodilatadoras. Então, nas veias, a presença delas é maior. Por quê, professor? Porque as veias não têm pressão. Então, como não há pressão nas veias, elas precisam ter receptores mais adaptados a essa urgência da dilatação e da constrição. Um exemplo disso é você pegar um atleta, seja homem, seja mulher, né, que treina bastante, né, tem aquele corpo bem musculoso, você consegue reparar a dilatação das veias. As veias ficam mais fortes, né? Por quê? Porque normalmente esse indivíduo, né, por ter um fluxo de sangue aumentado pela prática do esporte, acaba, com o passar do tempo, que as suas próprias veias também se dilatam, porque são músculos. Como as veias são mais superficiais, o que a gente vê como resultado é aquele corpo sarado, tonificado, às vezes não muito, eu particularmente não acho muito bonito, mas fica, né, aqueles sinais sobre a pele das veias saltadas, é uma coisa assim bem típica mesmo de praticante de exercício de força, né? Então, para atletas. Mas, enfim, existe uma questão estética para isso e uma questão esportiva, tá? Enfim,
a questão das artérias e das veias está muito conectado ao que elas fazem em nosso sistema nervoso central. Então, estou colocando para vocês uma imagem aí do cérebro, né, à direita, e bem na base do cérebro existe um dos lugares mais importantes dentro da anatomia da cabeça humana, tá? Que é uma região onde a artéria vértebro-basilar encontra as ramificações internas da carótida. Esse encontro, gente, ele cria uma figura geométrica, né, de muitos lados. Então, nós chamamos isso de polígono. Então, ele não é um pentágono, um hexágono, um heptágono, né? Então, ele não tem um número certo de lados. Então, ele é simplesmente uma figura poligonal, né? Então, esse polígono de Willis, lembrando a imagem dele, é um dos encontros arteriais mais importantes da cabeça. O que é um encontro arterial, professor? A artéria vem de um lado, a artéria vem do outro, e de repente elas cruzam o caminho, elas se misturam entre si. Esse nome nós chamamos de anastomose. Anastomose é a ligação que pode acontecer entre artérias, entre veias ou até mesmo entre nervos. Então, se uma artéria vem de um lugar e encontra a artéria que vem do outro, quando elas se cruzam, elas vão gerar uma terceira artéria. Ou seja, o sangue delas vai se misturar e vai seguir para essa nova artéria que surgiu do casamento de duas artérias iniciais. Então, nós chamamos de rotas alternativas para o sangue. Então, o sangue está passando num lugar, pode haver uma obstrução naquele lugar, e se houver uma obstrução, o sangue não tem por onde fluir. Olha, na cabeça isso não acontece porque existem as rotas alternativas. É isto que auxilia pacientes que sofreram derrames, né, acidentes vasculares, né, o AVC ou AVS, a se recuperarem. Né? Por quê? Porque às vezes uma artéria ficou obstruída, foi entupida, causa, né, os sinais ou até mesmo a clínica do derrame. Esse paciente acaba tendo uma série de situações clínicas, né, até mesmo internações e riscos de vida, enfim, mas muitas vezes existe uma probabilidade de recuperação. Por quê? Porque o sangue não ficou completamente obstruído. Então o tecido nervoso continuou recebendo sangue, mas de outras vias, por outros caminhos. Então isso facilita muito a vascularização da cabeça, para vocês verem como é importante, né? Nosso cérebro não pode ficar sem sangue por muito tempo, que foi o slide inicial. Por isso que a gente precisa dessa série de pequenos canais, de caminhos, né, que se opõem entre si para poder distribuir sangue em toda a cabeça, tá? A maior parte do volume total de sangue, 60% do sangue do corpo humano, gente, ele fica dentro das veias. Nossa, tem mais veia do que artéria? Sim, temos mais veias que artérias. Como as veias não têm muita pressão, acaba que elas levam um pouco mais de sangue na sua superfície, na sua estrutura. No corpo humano, fígado, baço e rins são os órgãos que mais acumulam sangue, né? Então, por isso nós temos ali uma pequena distribuição. Talvez a imagem não tenha ficado muito legal, né? Por causa do mesmo tom de vermelho, mas a imagem coloca para vocês que as veias sistêmicas, tá, acabam sendo aí os lugares onde nós mais encontramos sangue no corpo humano. Né? Então você nota que o coração tem um pequeno potencial, faltou ali podia até ter colocado, né, nesse slide a porcentagem, mas a quantidade de sangue nas veias é muito intensa. Então nós temos em média aí de 5 a 6 litros de sangue no corpo humano. Se a gente fizer toda essa totalidade aqui, né, então quase 3 litros de sangue estão nas veias e metade disso está na cabeça. Então o fluxo de sangue se distribui pelo corpo desta forma. Como são dois grandes sistemas, nós vamos conversar um pouquinho hoje aí sobre o sistema carotídeo. Tá? Então, o sistema carotídeo, como eu te disse, né, é a artéria carótida. Essa artéria carótida é uma artéria que vem lá da aorta. A aorta é aquela artériazinha que sai do coração. Né? Então, a artéria aorta, ela sobe acima do coração antes de fazer um arco para poder descer, né, em direção ao tórax. E na parte de cima dessa artéria aorta, sobe dos dois lados da cabeça a artéria carótida comum, direita e esquerda. Então, na imagem ali, você está vendo essa artéria carótida, né, passando ali já
no pescoço, pela imagem da flecha, ela já está atrás da mandíbula. Então, aquela artéria ali que a flechinha está mostrando já é uma divisão da carótida comum. É aquela chamada de artéria carótida externa. Então, veja aqui, na altura do osso hioide, a mesma, ou seja, a artéria carótida comum se divide interna e externa. Então, naquela imagem aí que você está vendo, tem uma flechinha, ela já passou de hioide. Então, o que a imagem mostra para você já é um dos ramos da artéria carótida, chamada de carótida externa. Gente, a carótida externa é a mais importante aqui para vocês da odontologia, porque é ela quem vai para as estruturas viscerais, né? Ou seja, o víscero crânio. A artéria carótida interna, ela vai para o cérebro, então ela vai para o tecido encefálico. Então ela é importante também, mas já fica um pouco a segundo plano para a gente poder estudar. Então vamos dar sequência ao sistema carotídeo. Olha que imagem maravilhosa, né? Então o que nós temos aqui é o seguinte: quando nós temos a artéria carótida externa, é por isso que eu falei para você acompanhar um caderninho aí, né? Então veja só, vamos voltar aqui o começo. A primeira artéria que se forma para pescoço, né, indo para a cabeça, chama-se carótida comum. A carótida comum se divide em duas: a carótida externa e a carótida interna. A interna nós vamos esquecer um pouco agora. A carótida externa tem ramificações. E aí na imagem de vocês é que, né, a festa do Saci Pererê, que foi ontem, começa a ficar mais, no mínimo, um pouco mais assustadora, né? Então, a carótida externa se divide em tireoidea, faríngea, lingual, facial, occipital, auricular, parotídea, e ainda maxilar e temporal, que não couberam nessa imagem. Então, nós vamos, assim, começar a ficar atentos a alguns tipos de ramificações. Por exemplo, nós vamos pegar ali a artéria tireoide, né? Então, se você observar ali, ela tem a artéria, o ramo, né, infraioide, o esternocleidomastoide, laríngeo, cricoide, ou seja, ramos para o pescoço. A faríngea, temos a artéria timpânica, a própria faríngea, ok? Mas olha a artéria lingual. Aí já começa a ficar interessante para a gente, né? A artéria lingual, então nós temos um ramo suprioídeo, que está na base da boca. Aí nós vamos para a língua, né, que é a parte de trás, dorsal, a parte de baixo, que é sublingual, e a parte profunda da língua. Tá? Então, toda a base da boca, ramificações da artéria lingual. No rosto, artéria facial. Então, a artéria facial tem a palatina, né, que está lá no fundo da boca, a artéria tonsilar, que vai ali para as amígdalas. Aí nós temos o ramo submentoniano, que é um ramo que vem para o queixo, e na parte da nossa face mais externa, as artérias labiais, superiores, inferiores e angulares. Tá? Perceba que os ramos occipitais, auriculares e parotídeos já são menores, já não são assim tão essenciais. Então, eu queria que você ficasse bem atento a essa imagem, né? Primeiro fotografasse, porque copiar não vai haver tempo para isso, e depois começar a separar um pouquinho esses ramos principais. Temos a artéria maxilar e temporal. Então, como é que tudo funciona? Olha só, relembrando. Então, cada artéria carótida comum se bifurca na altura do osso hioide. Então, na imagem aí você está vendo o coraçãozinho, está subindo ali a artéria aorta, vejam que ela faz um arco, e a partir da artéria aorta, em cima da artéria aorta, você está vendo 3 vasos saindo dela, né? Um lado que vai à esquerda, um no centro e outro à direita. Então, quando a gente observar esses ramos, nós vamos perceber que na altura do hioide, ela já está se dividindo. Então, note ali que a flechinha aponta assim, ó, artéria carótida comum. Você está vendo na imagem lá, que ela está indo para o pescoço, onde tem 2 flechinhas verdes, né? Uma de cada lado do pescoço. Quando ela está na altura do hioide, olha lá em cima, ó, viu um roxinho e um azulzinho. Temos a carótida externa e a carótida interna. Então, na verdade, a carótida principal chama-se comum. É essa que você apalpa quando coloca o dedo no teu pescoço, tá? E aí, quando você vai subindo com o dedo e vai lá embaixo da mandíbula, lá no fundão, aí você já está palpando a carótida externa, né? Porque a interna vai para dentro da nossa cabeça, já não fica visível. Mas a imagem também te mostra outras 2 artérias,
a que vai para o braço, chamadas subclávias, e aquela que eu mencionei para vocês, que é o segundo sistema, chamada artéria vertebral. Na imagem aqui, ela está postada com uma setinha em preto, mas ela está indo para o pescoço. Tá? Então, foi retirado tudo, só ficou aí uma imagem com as artérias para a gente tentar entender como funciona a ramificação das artérias, né? Então, são dois grandes sistemas para cabeça e pescoço. O sistema carotídeo, e aí você está vendo, né, feito pela carótida comum, e o segundo é o sistema vertebral basilar, também postado na imagem para vocês. Esses são os dois principais sistemas. Claro que o carotídeo é muito mais representativo e é muito mais importante para a gente estudar. Olha só aí as ramificações. Então, o suprimento sanguíneo do encéfalo é realizado pelas carótidas internas e vertebrais. Então, o encéfalo, né? Cérebro, sistema nervoso, tudo e tal. As ramificações formam o polígono de Willis, né? Que é o polígono arterial do cérebro, que também está na imagem para você ali embaixo. Ou seja, esse polígono é ele quem vai praticamente formar aí toda a divisão vascular para o nosso encéfalo. Então, para as artérias viscerais de face, o polígono de Willis não é tão importante assim. Não é o principal. Apesar de ser, né, o principal sistema arterial da cabeça, não é o eventualmente o mais importante para a prática odontológica. Então, na imagem dessa cabeça cortada aí sagitalmente, você nota que você consegue perceber ali na base, ó, a artéria aorta fazendo um arco, aí está subindo ali, ó, a artéria carótida. Vou tentar aqui com a... Vocês não vão me acompanhar, né, porque tem a flechinha, não dá para ver. Mas está subindo a artéria carótida. Na altura ali da laringe, a artéria carótida está se dividindo em duas. Então, nós temos, aqui está no meio, aqui ó, para trás, a artéria carótida interna, e existe a da frente, que é a carótida externa. A imagem mostra para vocês também a artéria vertebral. Ela está passando ali por dentro dos forames transversos das vértebras, né, entrando na cabeça, e lá dentro da cabeça ela vai se encontrar com a carótida interna. Então, isso vai criar o polígono de Willis. Então, veja que são dois grandes sistemas, vertebral basilar e carotídeo, todos para a cabeça. Então, vamos seguir o sistema da carótida externa agora. Então, a artéria carótida comum bifurca-se a nível do ióide em externa e interna. Nós retiramos dessa imagem a carótida interna. Então, ficou apenas para vocês aí a carótida externa. Então, a carótida externa irriga a maior parte dos tecidos moles, né? Ela vai praticamente na altura do colo da mandíbula, consegue observar ali, né, onde está a base da mandíbula. Ela vai começar a emitir os seus ramos terminais. Então, o que é um ramo terminal, professor? Um ramo terminal é uma artéria que já está indo para o local onde ela precisa irrigar. Exemplo, artéria lingual. É óbvio que a artéria lingual é um ramo terminal, por quê? Porque está dizendo que ela está indo para a língua. Né? Quando você fala que uma artéria é aorta, você não informa para onde ela está indo. Né? Mas quando a artéria começa a dar lugares mais específicos nos nomes, ela já está informando o seu destino final. Por isso a gente chama de artéria terminal. A artéria carótida externa, ela se divide em alguns ramos. Então, o primeiro deles está ali, ó. Agora você vai ter que rechear o seu material aí com figuras, como a artéria tireoide superior, que está no pescoço. Então, ela vai irrigar tanto a glândula tireoide como a laringe. Então, você está vendo os dois pontos da imagem. E, claro, a artéria lingual com ramificações para a língua. Então, vamos dar alguma boa notícia para você? Vamos. Pô, a artéria lingual vai para onde? Vai para a língua. Pronto, boa notícia. A artéria tireoide vai para onde? Vai para a tireoide. Que tireoide? A glândula. Ah, mas aí tem a laringe. Beleza, então a boa notícia é essa. As artérias informam no nome delas o destino. Né? Então, caso a gente venha trabalhar com vocês, perguntando funções arteriais, fica fácil quando você conhece o nome da artéria e consegue determinar o suprimento dela. Outros ramos são os auriculares, então acompanhe na imagem, né? A gente fez ali com setinhas. Os ramos auriculares vão para a orelha, né? Então nós temos ali a TM, a glândula parótida, nós temos um ramo occipital, que vai lá para a nuca, região de couro cabeludo, nós temos uma artéria que vai para a faringe, e todas essas ramificações aqui nasceram da carótida externa. E temos a artéria facial. Na imagem você vê, ela passa ali mais ou menos, né, na altura
do primeiro molar e do segundo pré, tá vendo ali na boca, né? Então ela passa ali, claro que ela não está em cima do osso, como a imagem mostra. Essas artérias, elas são profundas nos músculos, mas não assim em cima dos ossos. Aqui é só para a gente ter uma noção de posição da artéria. Mas são artérias vitais aí para o controle nutricional, né, vascular destas regiões. Sobre a artéria lingual. Então agora é o seguinte, então você tem ali um quadrado bem no meio da imagem, colocado assim, em maiúsculo, artéria lingual. Quem são os ramos da artéria lingual? Então agora você vai no entorno da imagem ali, ó. Então nós começamos pela profunda da língua. Então, dentista, tire foto disso aqui e guarde para o resto da tua vida acadêmica e profissional, né? Então, se alguém perguntar assim, será que isso aqui cai na prova? Como que isso não vai cair? A artéria lingual, gente, a língua, né? Ela está no assoalho da boca, ou seja, o lugar que você mais vai passar os seus dias, vai passar o seu dia inteiro dentro da boca de alguém, né? Então, a artéria profunda da língua, ela é um ramo terminal da artéria lingual. Então, o que a gente precisa saber? A gente vai ter que estudar da seguinte forma. Artéria lingual, tá, de quem ela veio? Ah, ela veio da artéria carótida externa. A artéria carótida externa veio de quem? Veio da artéria carótida comum. Ah, tá. A carótida comum veio de quem? Veio da artéria aorta que veio do coração. Entendi. Então, quais são os ramos da artéria lingual? Profunda da língua, que está no assoalho praticamente da boca, na região ali onde estão os músculos supraioídeos. Nós temos ali o digástrico, o miloioídeo, né, que nós já estudamos um pouquinho. Então agora você vai localizar esses músculos e vai identificar os ramos arteriais. Temos o ramo dorsal da língua, então você vê pela posição, né, que fica lá na parte posterior, né, os músculos posteriores de língua. Entre eles nós temos o músculo lateral e o músculo transverso de língua, tá? E também temos ramo sublingual e ramo supraioídeo. Então, os ramos supraioídeos, eles vão para os músculos da base da boca, enquanto que sublingual vai para as glândulas. Então, na verdade, aqui fica para vocês a pergunta assim, quem de fato são os ramos que alimentam a língua, em termos de artéria? Então, se a gente pega pelo texto, a gente vê ali a profunda da língua, né, e a dorsal da língua. Então, estas são as artérias que vão para a língua. E você, às vezes, vai lá para a tua prática, né, e aí o professor pergunta alguma coisa assim, como é o nome da artéria da língua? Você, lingual, parabéns e tal. Aí você vai mexer na boca do paciente, né, tem que tomar o quê? Os cuidados de saber que a artéria lingual, ela é a primeira, ou seja, ela é a básica. A partir dela, teremos outras artérias, ramificações. Então, eu tenho que saber quem são, de fato, os ramos que vão para a língua, que é a profunda e a dorsal da língua, tá? Então, na parte da profunda da língua, nós temos tanto a parte da pontinha da língua quanto a porção média, é uma artéria. A parte mais profunda atrás da língua, a parte mais posterior da língua, nós temos um ramo dorsal, tá? Então, divida a língua em 3 partes. Anterior e meio, artéria profunda. Posterior, ramo dorsal. Tá? Então, gente, não é um estudo muito simples. Eu, de fato, não gostaria de ter que tratar disso em EAD, mas a gente não teve alternativa. Então, por isso, esse monte de imagem aqui para ajudar vocês na hora de poder dar uma lida e estudar isso. Uma outra ramificação. Então, nós falamos ali da artéria lingual, agora da facial. A artéria facial tem pelo menos, né, 5 ramificações, na verdade são 6, mas 5 interessam para a gente aqui, tá? A primeira delas é a palatina ascendente. A palatina ascendente é essa que não é tão importante assim, ela está indo lá para o céu da boca, né, para o palato, lá na parte posterior, certo? Então ela vai no teto da boca, ela cruza o fundo e vem até o meio. Essa imagem não está muito legal para mostrar a palatina. Mas nós temos ramos glandulares, tá, que vai para a glândula submandibular. Nós temos para a pontinha do queixo, que é submentual. Opa. Estão querendo atualizar um Java vírus aqui. Como é que está o tempo da aula? Alguém pode me informar?
Termina em 8 minutos. Eu acho que tem que abrir uma outra. 8 minutos. Então vamos ver se a gente aproveita mais um pouquinho aqui. Aí daqui a pouco eu abro mais uma aula para vocês, tá? Eu mando o link de volta. Então nós temos um ramo submentual para a pontinha do queixo. Os ramos labiais, gente. Lábio inferior e lábio superior. Bem tranquilo. E a artéria angular é uma artéria que vai correr no cantinho do nariz e vai até os olhos. Tá? Quando essa artéria angular chega lá nos olhos, ela vai fazer uma anastomose. Ali ficou errado no texto, ficou ansatomose, desculpa. É anastomose. Então, lá no cantinho do olho, ela vai fazer uma anastomose com as artérias dos olhos. Então, o que é anastomose? A artéria não vai terminar, nunca termina uma artéria, né? A artéria sempre está indo e voltando por veia. Sai a artéria, volta por veia, ou seja, é circulatório. Então, quando ela chega nos olhos, ela faz ali um pequeno conjugado, né, com a artéria dos olhos e forma uma outra artéria. Provavelmente são as artérias supratropilares que nós vamos ver na sequência, tá? A artéria carótida externa, que é o que interessa para a gente, também termina próximo ali ao colo da mandíbula em 2 ramos terminais. Então ali você está vendo os 2 ramos terminais da carótida externa. Então ela acabou ali, ó, bem na altura ali, muito próximo à ATM. Quais são os 2 ramos? Um que está subindo reto para a cabeça, que é a artéria temporal superficial, passando ali bem na frente do buraco do teu ouvido. Então você coloca o dedo ali, você pode sentir até um pulso, né? A artéria temporal superficial. E a artéria praticamente mais importante para a boca. Não é, mentira. Todas são importantes para a boca, né? Até porque não é uma só. Mas é a maxilar. Então essa artéria maxilar a gente chama de artéria visceral da boca. Então ela vai para estruturas como gengiva e, claro, vai para os dentes. Então nada mais importante do que essa artéria, né? Então vamos trabalhar um pouquinho com a temporal superficial. Então, a artéria temporal superficial, a princípio, ela segue um trajeto ascendente, tá? E ela forma 3 ramos aqui para a gente. O primeiro ramo é o ramo parietal. Então, é a parte da artéria que está lá indo lá no couro cabeludo, certo? Aí para frente, para a região da nossa testa, é o ramo frontal. Aí, claro, professor, mas é 1, 2, 3, são várias. Variação anatômica de monte. Então, não existe necessariamente 1 ou 2 artérias, podem haver mais. E existe uma artéria transversa de face, tá? Essa artéria transversa de face, ela está ali no desenho seu, ó, bem no meio, em cima do arco zigomático, indo para o osso zigomático. Então, ela vem no meio do nosso rosto. E ela está passando por lugares importantes, como a glândula parótida, o masséter e a pele. Tá? É aquela artériazinha que a gente fica com vergonha, né? Fica bem cor de rosinha no rosto, né? A região da maçã do rosto, né? Então, essa artéria chama-se transversa da face, ela vem da artéria temporal superficial. Então, meus amiguinhos, a ideia aqui para estudar isso é o quê? A única forma de estudar isso. Pega o nome da artéria principal, temporal superficial. Quais são os seus ramos? Parietal, frontal, transverso. O que esses ramos vão fazer? Vão nutrir tal e tal lugar, assim, 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 pronto. Não tem outra forma, montando um esquema. Talvez você ache isso na internet, né, porque aqui são vários slides que eu tenho que desmontar tudo isso, mas criando os esqueminhas fica mais fácil para você estudar. A artéria maxilar, então ela tem vários ramos colaterais da região profunda, né, de face, e é ela quem vai suprir a estrutura dentária. Então nós vamos fazer assim, eu vou desconectar aqui, a aula está encerrando, né? Vou abrir um novo link, já mando aqui para vocês esse novo link, e aí a gente pode trabalhar com a sequência da aula. Tá bom, amigos? Então nós já voltamos e já conversamos. Vamos fechar a aula aqui. Um abraço para vocês.
Olá pessoal, tudo certo? Vamos de novo aqui dar uma sequenciazinha para a gente caminhar para o fim. Ok, então, sendo... Aí. Ok, tudo certo com a tela? Tranquilo, Minha professor. barriga tá... Minha barriga aqui já tá começando a dar fome, gente. Meu Deus, tô começando a roncar, viu? Ficar em casa não presta. Vamos lá, então. Tá aqui, ó, artéria maxilar, vou para frente, tá aqui a imagem, ó. Então essa imagem representa uma visão lateral, né, do crânio e do víscero crânio, um corte bem legal, muito bom, a gente consegue ter toda uma nomenclatura, tanto de nervos, de ossos, e a mandíbula foi cortada. Então o pedacinho que ela foi cortada, a flechinha verde está apontando ali quem é a artéria maxilar. Reparem como a artéria maxilar ela é profunda, então a gente não consegue palpar muito essa artéria maxilar, né? Então ela tem um ponto de origem ali praticamente na base da mandíbula, né? Na região ali, não tanto na base, perdão, mas na parte mais superior da mandíbula, né? No meio do ramo mandibular, muito próximo à região ali da ATM, né? Do ponto de encaixe articular. Por isso que a ATM é um lugarzinho assim bem crítico, né? Porque às vezes um deslocamento mal feito da mandíbula pode gerar uma pressão na artéria maxilar. A artéria maxilar é uma artéria importante para a odontologia porque ela mergulha dentro da cabeça, né? Vejam que o ponto que ela está ali é a transição entre o osso temporal e o osso zigomático, e ela vai embora naquela profundidade ali. Nós temos um ponto, né, dos seus ramos colaterais. Então agora, com a imagem, vocês têm que entender que a anatomia vive de imagem, né? Tudo que a gente está trabalhando aqui é imagem, então se a gente não conseguir ver as coisas, fica difícil da gente poder trabalhar, né? Então tá aí na imagem, ó. Então você tem o livro do Sobota, que eu particularmente gosto muito, né? Um livro do meu tempo de faculdade, então ele é legal porque ele tem uma visão, assim, bem completa de pontos, é uma imagem novamente lateral, onde foi feito todo um rebatimento de osso, então foi tirado o zigomático, ali no fundo um arcozinho verde, você enxerga o ramo maxilar, o ramo bem profundo, chama-se artéria meníngea, tá? Então essa artéria meníngea, é claro, ela está indo para o sistema nervoso central, então ela vai para as nossas meninges, que forma uma barreira, né, de proteção para a meninge, mas nós queremos agora esse slide aqui. Meu do céu, chegou no ponto principal da aula, né? Então a artéria maxilar emite ramos chamados alveolares,
tá? Que por sua vez emitem outros ramos colaterais. Então, na verdade, a artéria maxilar é a mãe dos ramos que vão para estruturas tanto do assoalho, né, na parte interna da boca, quanto para os dentes. Quem são esses ramos? Então, o primeiro deles chama-se alveolar inferior. Então, o ramo alveolar inferior é um ramo que está indo para a estrutura dentária inferior. Nós temos ali um ramo chamado miloioídeo. Então, ele está indo para o músculo do assoalho de boca. Temos um ramo mentual, que está indo para lábio, para a gengiva. Então, viram a diferença da artéria maxilar em relação à artéria facial? Então, a artéria facial é para os músculos da face, para o rosto, é mais estética. Maxilar não, ela é mais funcional, ela é mais odontológica, né? Então ela está indo para os dentes. E claro, os ramos das artérias, né, colaterais, como por exemplo da artéria alveolar inferior, são os ramos dentais. Então, a partir da artéria alveolar inferior, nós temos 3 ramos diferentes. Então, nós temos o ramo miloioídeo, nós temos os ramos dentais e os ramos peridentais, além de uma artéria mentual que escapa pelo forame ali, ó, mentoniano, na base da mandíbula. Os ramos dentais, na imagem que vocês têm ali, que tem as flechinhas em verde, está parecendo um pontilhado, né? Ou seja, é um ramo específico e individual para cada um dos elementos dentários da base do arco inferior. Ou seja, são para os dentes dos 2 semiarcos da mandíbula. Então, não é para os dentes superiores, tanto que a artéria é alveolar inferior. E, claro, polpa, periodonto dos dentes inferiores. Então, o ramo alveolar inferior é um ramo dental, peridental, um ramo miloioídeo e um ramo mentual. Tudo isso indo para a região de mandíbula, para a base da boca, tá? Então, por isso que é importante esses 2 ramos, porque esses 2 ramos vão se subdividir, formando as artérias que de fato chegam nos dentes. Eu quero passar aqui uma tarefinha para vocês, como se fosse um pequeno TDE para vocês, tá? Eu queria que vocês, quando forem estudar isso, dissessem para mim o seguinte: da artéria que chega, por exemplo, ali no segundo premolar inferior à esquerda, né? Então, se a gente avaliar a questão estrutural, a artéria dental que chega até ali, de onde veio essa artéria? Ou seja, quais são as artérias que passaram do coração até chegar nesse segundo premolar inferior, tá? Então, é isso que vocês têm que estudar. Por exemplo, então o sangue saiu do coração, ele passou pela artéria aorta, ele entrou na carótida comum, ele foi para a artéria carótida externa, a carótida externa formou a maxilar se dividiu na alveolar inferior, e a alveolar inferior formou o ramo dental para esse segundo premolar. Ou seja, todo esse trajeto lá do coração até chegar a esse dente. Isto vocês precisam saber. A gente brinca assim, é como se fosse o mapa, né, o GPS da vascularização da cabeça. Então, esse GPS é uma orientação para saber de onde veio, né, para onde está indo, até para você ter noção de espessura e inclusive de lesão. Então, se você vai fazer uma extração e houver sangramento, você sabe até onde a extensão de um hematoma, de uma necrose pode acontecer quando você conhece o ramo da artéria. Então, isso aqui, gente, é fundamento para qualquer cirurgia. Nós temos outros ramos da artéria maxilar. Destaco para vocês os 2 ramos aqui da imagem, chamada massetérica. Ela está passando ali, ó, bem na incisura mandibular, né, que fica entre o processo coronoide e o processo condilar. A artéria massetérica, então, é para o músculo masseter, bem importante. E a artéria bucal. A artéria bucal, ela vai para bucinador e para a região da bochecha. A artéria bucal, ela também tem alguns segmentos para os molares. Por isso que é importante aqui, né, reconhecer a posição da artéria bucal.
Então, a artéria bucal é uma coisa, lingual é outra, né? São ramos e caminhos opostos. Existem ramos para os dois músculos da mastigação, chamados pterigóideos, tá? Então, nós temos os pterigóideos, que vão para pterygoídeo lateral e medial, e também as artérias temporais, profundas, que vão ali na base, ó, subindo para o osso temporal. Você está vendo os dois grandes ramos ali, né? Eles vão para praticamente no corpo do osso. Essas sim são bem profundas, e elas vão para o músculo temporal, que é um músculo mastigatório. Então, meu amiguinho, agora é hora de salvar muito imagem, né? Vocês vão ter que estudar agora por imagem. Então, nós chegamos num ponto na anatomia que texto já não adianta mais, tá? Só um minutinho que a criança chama. Diga! Ah, filho, o pai tá dando aula, cara. Eu já desço lá para ver isso, tá? Valeu. Tá passando Paddington. Vocês sabem o que é Paddington? Não, né? Vocês não são dessa geração. Então vamos para frente. A artéria maxilar ela emite dois ramos colaterais, tá? Então um ramo na tuberosidade maxilar e outro da fissura orbitária, tá? Então vou repetir. A artéria maxilar emite dois ramos além daqueles que nós vimos, tá? Um desses ramos é a artéria infraorbital. Esse ramo é importante, por quê? Porque o ramo infraorbital, ela vai para a polpa dos dentes anteriores. Então, praticamente para a irrigação aqui da parte média, né, do terço anterior de face. E, claro, nós temos a artéria alveolar posterior. Então, vejam aqui, vou voltar. Temos aqui, ó, a alveolar inferior, nesse slide, e aí corremos para a alveolar superior. Nesse caso, a alveolar, ela é superior e posterior, então ela fica escondidinha na parte de trás. Por quê? Porque nesse caso, essa artéria, ela está indo exclusivamente ali para a região de gengiva posterior, na parte superior de boca. Então, ela está indo para a polpa também, né, a cavidade pulpar, para periodonto, dos premolares e molares. Então, veja a diferença, né? Então, a alveolar superior, ela fica praticamente ali irrigando premolares e molares. Mas incisivos e caninos, nós temos uma parte da infraorbitária, que é os dentes anteriores. Tá? Então, tudo isso dividido para que a gente possa ter aí uma sequência de vasos sanguíneos separados em posição, para não ter todo mundo, todos os dentes irrigados por um mesmo caminho. Então, imagine se houver uma obstrução na artéria alveolar superior. Nenhum dente mais recebe sangue. Então, isso não pode acontecer. Então, nós temos dois caminhos, né? A infraorbitária para os anteriores e a alveolar superior para os pré e molares. Também, observando a artéria maxilar, nós temos uma ramificação para o teto da boca, né? A parte palatina. Então, nós temos a artéria palatina maior e a artéria palatina menor. Então, esses dias, alguns professores vieram atrás de mim, né, procurando, eu preciso de material que mostre as artérias palatinas. Elas estão no céu da boca, passando bem no teto, na mucosa, tá? Nesse caso, é a palatina menor e a palatina maior. Então, quem de fato está no teto da boca é a palatina maior. A palatina menor é mais recuada, tá? E ainda nós temos o último ramo ali, que é a palatina descendente. Essa palatina descendente, ela está praticamente já quase numa região muito próxima ao nariz. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando você for extrair, né, fazer uma exodontia dos molares, né, como por exemplo, né, o terceiro molar, que é o siso, é uma região que ela pode propiciar um sangramento bem intenso, tá? Eu falo intenso assim em volume. Claro que todas as estruturas vão ter bastante sangramento, né? No caso de uma exo, mas nessa região tem volume, porque as artérias têm um pouco de mais calibre e são em maior número. Então fique bem atentos a essas regiões quando for trabalhar com a exo, né? Não fique assustado, vai haver sangramento, é normal, mas o volume vai ser um pouco maior desta região, em virtude das várias artérias palatinas. Nós temos também um ramo que entra praticamente para o nariz. Então, esse ramo para o nariz é a artéria esfenopalatina. Então, o que pode acontecer, né, que no
teto da nossa boca, né? Pode haver ali alguma obstrução da artéria, né? Às vezes por algum coágulo, e essa obstrução acabar causando aí algum tipo de reação dentro do nariz, tá? Então essa região é bem comum isso, tá? Porque a artéria do teto da boca, ela acaba entrando e passando também para nutrir parte ali do palato duro e do palato mole e até mesmo o interior da cavidade nasal, tá? Então vejam só que quando o paciente tem muitas lesões no nariz, essas lesões no nariz acabam levando sangramentos, e esses sangramentos podem acabar causando hematomas na boca, né? Poxa, ele está com uma lesão no nariz e está com hematoma na boca? Sim, não na parte externa da boca, no lábio, mas dentro da boca, na mucosa, né? Na parte ali do teto da boca, justamente por causa do sistema arterial. Então, o sistema arterial, tanto no nariz quanto na boca, no que se refere a teto, eles são feitos de anastomoses, ou seja, o teto da boca é o chão do nariz. Então, há muita integração entre estas duas regiões. E aqui nós temos uma visão mais externa, mostrando para vocês duas outras artérias que estão nos olhos, né, chamadas de supratrocleares e supraorbitais. Essas artérias são importantes por quê? Porque elas são ramos da carótida interna, e elas vêm para o nosso rosto. Então elas passam pelo cérebro e vão chegar aqui praticamente no nosso rosto, saindo pelos olhos. Então vejam como é um lugarzinho muito importante, né, a irrigação dos olhos, porque as artérias dos olhos têm ramos das artérias cerebrais. Então muito cuidado com qualquer procedimento que você realize no entorno dos olhos. Essa aqui é uma imagem, mais uma imagem para vocês poderem aí ter como material de estudo. Ela está um pouco mais limpa, mostrando aí somente as artérias que nós estudamos com vocês, tá? Então eu tiraria uma foto desse slide aqui para poder ter material de estudo. E aí, para ficar mais rápido, o sistema carotídeo interno. Então, o carotídeo interno é o quê? São as artérias do cérebro, cérebro médio, anterior. Então, aqui a gente não tem assim mais aquela prioridade ou nem tanta importância como a gente fala do sistema carótido externo. Mas, independente disso, a gente tem que saber isso aqui, tá? Então, a artéria carótida interna, se for bloqueada, mata a pessoa. Ou seja, isso aqui é mais importante que isso, né? Então, os AVCs, os derrames, em boa parte deles acontecem na artéria carótida interna, ou seja, não tem fluxo para o cérebro. Então, por isso que acaba sendo um tipo de lesão bem comum, né? E com muitas sequelas. Por que é comum? Porque o sangue, quando vem da carótida, sobe com pressão, e a carótida externa faz uma curva. A carótida interna não, ela é reta. Então, é muito mais fácil o fluxo do sangue subir reto por essa carótida interna e acabar atingindo o cérebro, tá? Vamos às imagens. Então, vocês têm as artérias vertebrais, ó, vindo lá na parte posterior. Ali estão as carótidas comuns, divididas, formando a carótida externa e a carótida interna. Então, nós queremos agora carótida do cérebro. A carótida interna, tá? Então, a carótida interna vai para o cérebro, e no cérebro, o que ela vai fazer? Polígono de Willis. Ponto final. É isso que nós precisamos, porque o polígono de Willis vai fazer o quê? Vai nutrir o encéfalo, vai nutrir o cerebelo, tem uma parte que vai para o tronco encefálico, mas isto eu quero falar quando a gente chegar lá em sistema nervoso. Beleza, gente? Como eu falei no início da aula, são dois sistemas, o carotídeo e o vértebro basilar. Agora, o vértebro basilar. Então, o vértebro basilar são ramos das artérias que vêm do ombro, praticamente. E no ombro, a artéria é subclávia, tá? Ela passa pelos ossos do pescoço, ela entra pelo forame magno, olha que legal, você que está estudando para a prática, né? Então, ela atravessa o forame magno, entra no interior da nossa cabeça, e aí sim, ela vai encontrar quem? Ela vai encontrar os ramos da artéria carótida interna, e o ramo da carótida interna vai formar o polígono de Willis. Então, a artéria vertebral basilar, ela começa como vertebral, porque ela sobe pelo pescoço. Quando ela entra dentro da cabeça, ela muda de nome. Então, vamos repetir. A artéria vertebral, ela vem da subclávia, subindo pelo pescoço. Quando entra na cabeça pelo forame magno, dentro da cabeça ela se transforma em artéria basilar. Vamos ver isso pelas imagens, tá? Então, vocês têm à direita ali uma conjectura bem interessante, né? Porque ali está os ramos das artérias vertebrais, a carótida comum também está na imagem,
Então aqui um tom de vermelho mais escuro são as artérias vertebrais, ó. Então elas estão subindo pelo pescoço e lá no alto elas se juntam, uma anastomose, e ali formam a artéria basilar. Então você siga pelas flechinhas e pelos nomes. Olha lá, artérias vertebrais estão subindo, lá no alto elas se encontram e formam a artéria basilar. Essa artéria basilar já está dentro da cabeça, ela já está no encéfalo. E lá na base dela, por isso que ela se chama basilar, ela vai encontrar a carótida interna, derivada da carótida comum. E lá nós vamos ter o formato do tal polígono de Willis, que vocês já têm à esquerda, de forma mais anatômica e menos esquemática, né? Que é o circuito ou círculo, na verdade não é círculo, é circuito arterial do cérebro, tá bom? Então, aqui já é mais a título assim de informações gerais. O polígono de Willis, então, formado por artérias carótidas, da carótida e da vertebral, né, que é a artéria basilar, e também artérias cerebrais. Quais são as artérias cerebrais, professor? São 3, anterior, médio e posterior. Pronto, então não tem muita dificuldade, né? A artéria cerebral média é aquela que mais costuma apresentar derrames, né? Então, costuma acontecer na região temporal, né? Isso leva ali a algumas alterações de fala, né? De controle de movimento quanto à lateralidade, às vezes até de compreensão, né? De alguma fala, de algum mecanismo de linguagem, tá? É a artéria cerebral média. Então, importante isso aqui ter a título de conhecimento quem é o polígono de Willis, né? Qual é a importância que ele tem para a nossa cabeça. Tá aí a imagem mais uma vez do polígono, base do cérebro, tá? Então, ele é feito o polígono de pedaços da artéria basilar com a formação das artérias cerebrais. Claro que ele é formado pela carótida interna. Então, é um lugarzinho assim bem importante, mas ele fica muito bem protegido, né? Está na base do cérebro humano, um lugar que nós não temos acesso. Gente, sistema nervoso é rápido para a gente fechar e ir para casa. Já estamos, né? Então, assim, o sistema venoso de cabeça, as veias são maiores e mais calibrosas, tá? Então, como nós falamos no início da aula hoje, existe um sistema venoso profundo e superficial. Nossa, professor, vou ter que estudar tudo de novo. Gente, deixa eu dizer para vocês. Olha só, normalmente, tá? As veias são correspondentes às artérias. O que significa isso? Se você sabe onde está a artéria lingual, tem a correspondente, que é a veia lingual, ela vai estar próxima. Onde está a artéria maxilar? Você terá a veia maxilar próxima e correspondente, ou seja, nós aprendemos em sistema circulatório que artérias e veias e linfáticos, eles caminham muito juntos. Como as artérias estão indo em direção aos tecidos, as veias têm que voltar, né? Então são aferentes, voltar para o coração. Então, por isso que as veias vão passar muito próximas aonde estão as artérias. Por isso nós não precisamos ficar aqui repetindo de novo todos os nomes de novo, né? A única diferença principal é que no pescoço não existem veias carótidas. Então, no teu slide fala ali, né? São veias jugulares, ok? Então, nós temos 2 jugulares no pescoço, como também tínhamos 2 carótidas, uma interna e uma externa. Também temos 2 jugulares, uma interna e outra externa. Então, as jugulares ficam no pescoço. Elas são visíveis em algumas pessoas, né, são superficiais, e elas estão drenando a nossa cabeça. Então, elas estão trazendo o fluxo de retorno para o corpo, tá? Então, ao contrário de outros órgãos, no encéfalo as artérias têm menor calibre que as veias, tá bom? Então, a nossa cabeça, as artérias são menorzinhas até por causa da pressão, tá? Por outro lado, a túnica íntima possui grande quantidade de fibras elásticas, então isso acaba diminuindo a pressão que a nossa cabeça, o nosso cérebro exerce sobre a parede dos ossos do crânio. Então tem mais elastano, né, ou elastase, e é uma proteína aí bem dilatadora, isso diminui a pressão que os vasos possam exercer dentro da cabeça. Então, a pessoa que sofre muito de enxaqueca, né, então acaba, né, sofrendo muito pela pressão dos vasos, ocasionado aí por um aumento da pressão arterial. Então, lá na cabeça é fechadinho o crânio, né, então isso pode acabar levando essas enxaquecas muito fortes. Então, quando você tem veias mais elásticas,
essa drenagem acaba sendo um pouco mais fácil, principalmente quando a pessoa usa aí, por exemplo, um analgésico, né, que é um fármaco nessa forma aí para atenuar, né, esses efeitos de constrição no interior do cérebro. Às vezes tem calibre maior que as artérias e dificilmente acabam se colabando, tá? Eu tenho aqui só a imagem para vocês, como eu te falei, a correspondência, tá? Então nós chamamos de, olha lá, nós temos uma artéria vertebral e ali está circulado para você, ó, tem a veia vertebral. Aí, em vez de termos as carótidas, nós temos as jugulares, né? A interna e a externa, até chegarem nas subclávias, que são os pontos de drenagem, para chegar ali nas veias, né, braquiocefálica, que leva até a veia cava superior, tá? Então, a ideia aqui é vocês entenderem que o sistema venoso, ele é correspondente ao sistema arterial, com alguns nomes apenas como jugulares sendo alterados para vocês, tá? Um lugarzinho que eu destaco para vocês aqui é o chamado plexo pterigóideo. Procure ali na imagem de vocês aonde está a incisura da mandíbula. Tá vendo ali na profundidade? Fica entre processo coronoide e processo condilar. Tem um buraquinho ali, ó, cheio de pequenas veias. Esse lugar aqui nós não temos na parte arterial. Por isso que eu destaco para vocês. Esse lugar ali, gente, é um território vascularizado por veias, é importante. Por quê? Porque é um lugarzinho que faz a drenagem dos dentes, tá bom? Então, plexo pterigóideo, né? Então ele faz uma anastomose ali com uma parte da veia facial, da veia temporal, tá? Isso vai formar ali a veia jugular, que é a veia de drenagem. Então a única coisa que eu chamo bastante atenção para vocês é ficarem atentos a esse plexo pterigóide que é feito por veias. Então lá nas artérias isso não acontece, quem passa ali é só a artéria maxilar, tá? Mas na volta, na coleta, tem que ter mais veias para drenar. Então nós sempre vamos ter mais veias que artérias, e o destaque fica para esse plexo aí, porque não existe correspondente nele em termos arteriais. E aqui, gente, ó, a gente montou não, você tem na internet, tá? Um esqueminha aqui para você, ai Deus, né? Tentar entender quais são esses caminhos de drenagem. Não se preocupe muito ali com os seios, seio sagital, seio reto, porque isso tem a ver com o cérebro, né? Mas comece a dar uma olhadinha ali nas partes, principalmente onde fala jugular externa, jugular interna, né? Só para você saber a drenagem, até para que você, não precisa decorar isso, por favor, mas é só para você entender como a drenagem é feita pelas jugulares, né? As jugulares levam até o pescoço, tanto que eu não coloquei aqui as veias correspondentes à face, a artéria facial, a artéria temporal, a artéria maxilar, não coloquei, tá? Para não confundir ainda mais. Aqui é só a drenagem final, para você saber que tudo que volta de várias veias vai desembocar na veia cava superior, tá? Então, que é a veia principal para drenar ao coração. Nossa, acabou. Amiguinhos, dúvidas? Muitas. Galera, olha, o que eu tenho para dizer para vocês? Essa parada aqui, não adianta eu ficar falando, porque eu só vou jogar desenho na cabeça de vocês, né? Então, o importante aqui é que vocês providenciem material. Aliás, material é uma coisa que você já tem que ter desde sempre, né? Tem que correr atrás aí, pegar material, pegar livro, pegar atlas, assistir. Eu não sei se há muitos vídeos na internet, no YouTube, alguma coisa a respeito dessa parte vascular. Até se não tiver, vocês me contem. De repente eu gravo um e viro blogueirinho também, né? Então, não sei, desconheço vídeos, mas se tiver, vocês compartilhem, até para mim ou para os colegas, para poder ver bem esse caminho, essa rota arterial, que não é assim muito simplesinha não. Mas é importante ter livro, galera. Agora vocês vão ter que, para estudar isso, cara no livro e pegar um papel ali. Sabe aqueles quadros? Meu filho aqui tem aqui em casa, né? Minha filha deu para ele. Aqueles quadrinho branco. Ele adora desenhar com canetinha colorida, aquele quadrinho branco, assim, vai, depois ele apaga e faz de novo. Cara, tá aí um negócio que eu olhei e pensei assim, nossa, isso é muito útil, porque você tá fazendo, de repente você erra, você apaga, não fica aquela coisa de caderno, né? Porque tem que escrever, gente. Não tem outra forma de ficar só olhando e imaginando, tá? Então, é legal tentar fazer esse trajeto, igual aquela imagem que eu mostrei agora no final para vocês. Flechinha para cá, flechinha para lá. Isso é estudar, galera. E agora é por conta de vocês, tá? Então, só me dá um alôzinho no chat aqui. Não precisa ligar o áudio, só para eu saber que vocês estão na sala, para mim fazer a chamada de vocês. Então, um abraço para vocês, uma excelente semana.
Nós talvez não nos veremos semana que vem, tá? Mas eu aviso o Bernardo aí até domingo, aviso o pessoal da sala que a gente tem mais contato. Caso não dê certo a viagem, a gente faz aula normal semana que vem, tá bom? Mas eu aviso vocês. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Bom feriado amanhã, né? Se cuidem e a gente vai conversando na sequência. Um abraço. Tchau, tchau.